Amém. Mais uma vez, obrigado, pastora. Obrigado, igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Sempre uma bênção. Eu acho que da última vez eu não consegui vir, se eu não me engano. Eu lembro que o meu... E eu fico com o meu coração pequeno. Tanto é que dessa vez eu falei assim, vamos tentar marcar o quanto antes para a gente ter certeza que a gente pode estar aqui com os irmãos. Porque mais do que compartilhar, não mais do que compartilhar a palavra, além de compartilhar a palavra do Senhor, eu gostaria de encorajá-los para saber que vocês fazem parte daquilo que a gente vai compartilhar, dos testemunhos. Vocês não são não são parte inferiores no reino de Deus daquilo que Ele está fazendo. E damos glórias a Deus. Nós temos a convicção plena da diferença que vocês fazem na nossa vida. E minha oração é que vocês tenham essa consciência daquilo que vocês estão fazendo no reino de Deus através da nossa vida ali naquele lugar. Eu acho que eu acredito que eu conheço a maioria de vocês aqui, mas só para não perder o costume, eu sempre me apresento da mesma maneira e não tem jeito. Eu não sei começar a pregação a não ser me apresentando de outra maneira. Então, eu sou Márcio, sou aqui do Brasil, meus pais estão aqui em Campinas agora, e a minha esposa, ela é do outro lado do mundo, ela é da Austrália, mas ela é filha de missionários, morou, se converteu, se batizou na China, minha esposa. Nós nos conhecemos na Argentina, nós nos casamos na Escócia, o nosso primeiro filho, Joshua, nasceu na Malásia, o nosso segundo filho nasceu no Brasil, somos maioria na casa, e a Sofia, ela foi feita nas Filipinas, mas nasceu em Singapura, e agora nós estamos vivendo novamente nas Filipinas. Nós saímos daqui 6, 7 anos atrás, lembro muito bem de ter vindo aqui foi uma das últimas igrejas que a gente foi antes da gente ser enviado para o campo novamente. Nós fomos para as Filipinas, depois Deus nos chamou para ir para Singapura e nós agora estamos ali novamente nas Filipinas. E depois acho que eu vou falar um pouquinho mais daquilo que a gente está fazendo naquele lugar. Eu trabalho, basicamente, eu não trabalho diretamente na evangelização, mas o meu trabalho hoje, minha função é treinar e capacitar e apoiar aqueles que vão treinar outros a evangelizarem. Porque por mais que é o meu desejo, saibam que assim, eu gosto de estar no pessoal, de estar ali, fazendo as coisas realmente. Mas nós estamos vendo que cada vez mais o empoderamento da pessoa local faz uma diferença muito maior do que eu chegar lá e tentar pregar o evangelho. Porque o local ele tem a língua, ele conhece a cultura, ele conhece as pessoas ao redor deles. E é isso que tem sido o nosso trabalho hoje em dia. Nós moramos nas Filipinas, mas o nosso trabalho cobre toda a Ásia-Pacífico. Desde a Mongólia, você vai descendo China, as Coreias, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, Camboja, todos os países diferentes ali, Malásia, Singapura, Filipinas, vai até Papua Nova Guiné, até Austrália, até as ilhas do Pacífico que são Fiji, Tonga, e esses outros lugares que a gente pouco escuta falar, mas que Deus está se movendo naquele lugar. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 10. Lucas 10 é uma passagem muito conhecida, acredito que para muitos de nós. Isso para mim é uma passagem muito importante, porque no versículo 2 diz assim, né? Depois a gente vai ler de novo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Então eu tenho no meu celular, todo dia, às 10h02, vai tocar um alarme e está escrito, orem por mais trabalhadores. E eu faço isso todos os dias, às 10h02. Convido você a talvez, se Deus te direcionar para fazer dessa maneira, que você possa colocar
o seu alarme também para lembrar daquilo que não sou eu que estou encorajando você, foi aquilo que o Senhor Jesus nos pediu para orar. E é uma necessidade muito grande, a gente vai estar falando sobre isso, da necessidade de mais trabalhadores no campo. E Lucas 10, versículo 1 diz assim, depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não leve dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Pai, nós rendemos esse tempo a Ti, Senhor. Damos controle completo ao Senhor, para a Sua vontade ser feita aqui nesse lugar. Pai, além das palavras que vão sair da nossa boca, Senhor, eu peço que o Senhor tome controle do coração de cada um de nós aqui, Senhor. Não deixe o inimigo roubar nada daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar, nos guiar. Que o Senhor venha glorificar o Teu nome, Senhor. Levantar a Tua bandeira, Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo, nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós rendemos e reconhecemos. Precisamos do Senhor. Vem e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. E essa passagem eu acho incrível. Ela é muito rica, a gente poderia estar falando aqui por muito tempo a respeito disso. E ela começa dizendo assim, ó, o Senhor escolheu. Porque quem nos escolhe é Deus. Por mais que a nossa vontade pode ser para ir para cá, para ir para lá, por ser diferente, por ter uma voz diferente, por falar uma língua diferente, talvez por ser uma família diferente, a gente pode tentar escolher várias coisas, mas nós temos que nos lembrar que quem nos escolhe é Deus. E cada um de nós não está aqui por um acaso. Nós estamos aqui com um propósito, Deus nos escolheu, Ele nos planejou, Ele sonhou a respeito de nós antes mesmo de nós virmos aqui na terra. Por isso que eu digo que quando nós nascemos, quando você nasceu, o mundo ficou com o potencial de ser um mundo melhor. Um potencial de ser um mundo melhor. Porque quando você nasceu, você não nasceu sozinho. Você não nasceu sozinha. Nasceram também os sonhos de Deus sobre a sua vida. Nasceram também aquilo que Deus planejou fazer quando Ele estava pensando em te criar e te colocar aqui na terra. Você não é um acidente. Você é um escolhido por Deus. A situação, os lugares, a maneira que você fala, a sua risada, foi tudo planejado por Deus. E Ele tem algo especial para fazer na sua vida. Tem uma coisa que às vezes a gente fala, eu como pastor já falei isso, falo assim, se você não fizer, alguém vai fazer no seu lugar. Mas vai fazer no seu lugar de uma maneira dele. Se a pessoa for fazer algo que era para você fazer, essa pessoa está fora da vontade de Deus. Porque, na verdade, aquela pessoa que está fazendo o que eu deveria fazer, na verdade, ela deveria fazer o que ela foi criada para fazer. E a mesma coisa para as nossas vidas. Deus espera algo de nós. Ele nos criou com capacidades, com personalidades diferentes, por uma razão especial, para fazer a diferença aqui na terra e trazer o reino de Deus e que mais pessoas possam ser alcançadas e que mais pessoas possam adorá-lo de uma maneira digna que Ele é de receber toda a glória e todo o louvor. E eu falo essas coisas e às vezes fica um pouco difícil. Para mim é uma dificuldade. Porque se a gente pensa naqueles que foram escolhidos por Deus, quem que foram? Né? São pessoas especiais. Né? Os 12 apóstolos. Na verdade, você foi ver, a gente sabe o nome, a gente aprendeu na escola dominical o nome de cada um deles, a gente sabe o que eles fizeram, a gente sabe que
Todos eles foram martirizados, a não ser o João, né? Acredita-se que João também não foi martirizado, que morreu de velhice depois de ter sofrido muito pelo evangelho ali também. Mas aqui eu amo essa passagem porque ele fala assim, ele não escolheu os 12, que a gente sabe o nome. Ele escolheu outros 72. E eu acredito que aqui existem muitos outros 72 presentes nesse lugar. Pessoas que talvez muita gente não saiba o nome, mas Deus sabe. Muitas pessoas talvez não dariam um crédito para essa pessoa e nem confiariam algo especial para essa pessoa fazer. Mas Deus confia. Mas Deus escolheu. Dentre de todas as pessoas tem outros. E Deus ele está nesse projeto até hoje, procurando outros para serem usados por Ele. Que Deus olhe para nós e que nós sejamos esses outros que Deus está buscando. Deus não escolhe os capacitados, como vocês já sabem, Ele capacita os escolhidos. Não é a respeito da nossa capacidade, é a respeito da escolha dele. Se foi ele que escolheu, eu tenho várias razões para justificar que Deus não precisaria me escolher, que Deus não, de tantas outras pessoas, ele poderia escolher tantas outras para fazer o que eu estou fazendo e outras coisas mais. Mas isso eu já deixei para trás já faz um tempo. Que não ando mais na minha capacidade. Mas a minha vontade é saber assim, se ele escolheu, ele sabe o que está fazendo. Eu penso muito em ter várias conversas com Deus quando eu chegar lá um dia, face a face com Ele. E eu acredito que Deus ele deve falar tanta coisa para mim, falar, ô Márcio, lembra aquela vez que você foi lá, que você achou que eu estava te chamando? Você achou que eu estava falando para você fazer? Não pensei. Mas eu gostei que você foi achando que eu estava falando para você fazer aquilo. É a mesma coisa que um pai. Se o filho vai fazer algo com uma vontade de fazer a vontade do pai, a gente se alegra. Porque a gente sabe que o principal, mais do que ele está fazendo, eu não pedi isso. Mas só de saber que ele está tentando fazer a minha vontade, me dá alegria no meu coração. Isso que nós devemos viver dessa maneira, de uma maneira leve, sabendo que, na verdade, a gente fica, porque a gente quer saber o centro da vontade de Deus, né? A gente quer saber exatamente, a gente quer que Deus fale exatamente, tim por tim. E, na verdade, a gente só tem que falar assim, ó, Deus, eu acho que o Senhor está me pedindo para fazer isso. É como essas várias mudanças, né? Eu saí daqui, estava indo para as Filipinas, já morei mais em 9 países diferentes por mais de 3 meses em vários lugares. Quero que agora com família fica ainda mais difícil, mas já foi uns par de países aí carregando filho também atrás. E você imagina como que é a dificuldade nisso tudo? E às vezes é difícil de realmente saber, mas a nossa convicção é que isso parece ser de Deus. Mesmo falando assim, podia escolher alguma pessoa solteira agora. Podia escolher uma pessoa que já tem filho grande ou que ainda não tem filho para fazer essas coisas. Mas coube a Deus a colocar essa oportunidade diante de nós. E por nós cremos que parece ser de Deus, nós estamos dispostos a passar até vergonha de colocar nossa reputação diante de Deus a ser testada e também desaprovada pelos homens, mas para que a vontade de Deus seja manifesta aqui na terra. Esse é o nosso desejo do nosso coração. E Deus ele te chama para ser guiado por um propósito e não por oportunidades. Eu acho fantástico que ele fala assim, ó, o Senhor escolheu os outros 72 e os enviou adiante, 2 a 2. Eu poderia falar desse 2 a 2 aqui, da importância de não caminharmos só, da maneira que Deus nos criou como corpo, como comunidade, para apoiarmos uns aos outros, para ser
para sermos apoiadores, porque mais vale dois do que um. Poderia descrever várias coisas aqui, mas eu quero me atentar a essa segunda parte. Que ele enviou às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Deus, ele nos chama para ir adiante dos lugares que ele gostaria de ir. Eu tenho muito forte no meu coração essa visão que nós, como igreja, nós somos chamados para sermos uma fábrica de flechas. Eu acho que talvez eu deva ter pregado aqui sobre isso, mas talvez numa outra oportunidade a gente podia até compartilhar sobre isso. Ao compartilhar essa visão com a minha mãe, uma vez, ela falou assim: Márcio, você sabe que incrível? Eu acabei de ler no jornal e alguma coisa assim, acho que era época de Olimpíadas até, e falou assim que a flecha, ela é a extensão do braço do arqueiro. Isso reforça ainda mais desse chamado de Deus para nós sermos as flechas dele. E para nós como igreja, nós estarmos fabricando e produzindo, desenvolvendo cada vez mais flechas. Flechas para quê? Para sermos a extensão do braço do arqueiro. O arqueiro não pode chegar lá, mas a flecha pode chegar lá. E aqui ele diz que ele nos enviou para os lugares que ele planejava ir, visitar. Deus, ele quer que nós vamos para os lugares que ele deseja ir. E aí que é incrível, né? Como uma flecha, nós somos a extensão desse braço dos arqueiros. E para onde Deus quer ir? Deus, ele quer ir para todo lugar que ainda não há adoração a ele. Ele quer ir para todos os lugares, desde o começo. Isso eu já preguei aqui de uma outra vez, que eu lembro que a missão de Deus não começa com Jesus Cristo falando de por todo mundo e pregar o evangelho. A missão de Deus começa na criação. Quando ele chegou na criação e falou assim, ó, sede frutíferos, multifecundos e multiplicai-vos. Enchei toda a terra. Enchei toda a terra do quê? De gente? Não, naquele caso ainda era gente, porque não tinha gente no mundo. Então, para Adão e Eva, era realmente encher de gente. Mas o principal, e o que Adão e Eva levava com eles para encher toda a terra? A imagem e a semelhança de Deus. Esse que é os lugares que Deus quer ir. Até hoje, ele está buscando encher toda a terra da sua imagem e da sua semelhança. De trazer adoração a ele, a todo o povo, a toda a língua, a toda a nação. E a gente sabe lá na frente, tanto que a gente sabe que essa é a vontade de Deus, porque a gente sabe como termina a história. E a história termina com todo o povo, toda a língua, toda a nação, de joelhos diante do Cordeiro, adorando a ele. Então, ele está se movimentando nessa direção. Deus, eu sempre gosto de falar, eu não sei se Deus quer um carro novo para você, um emprego novo, um chefe melhor para você. Isso eu realmente não sei. Realmente não sei, não tem esse poder para falar assim. Talvez se orar, pode ser que Deus revele. Mas eu não sei, geralmente aqui, para vocês, eu não vou saber fazer isso. Mas uma coisa eu sei. Você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para toda a humanidade? Ele está se movendo para todo o povo, toda a nação, toda a língua, o adorar. E nós, como seus seguidores, não podemos ignorar isso. Ele nos chamou, ele nos escolheu para ir para os lugares que ele planejava ir. Ele poderia ir, ele sozinho. Mas glória a Deus que ele nos chamou para fazer parte disso. Ele nos escolheu. Nós não escolhemos o destino. Nós somente seguimos e nos colocamos nas mãos do arqueiro para que ele nos lance para os lugares que ele deseja nos levar. Você não é um acidente. Você foi escolhido. Você foi pensado a respeito quando você nasceu. O que tem te impedido de dizer sim
a vontade de Deus? O que Deus colocou especificamente no seu coração, no seu caminho? Talvez uma pessoa, talvez seja um contexto, talvez seja um trabalho, talvez seja um desejo de orar por um povo específico. Não ignore os chamados e cutucões de Deus para te levar para os lugares que Ele planeja ir, especificamente para a sua vida. E ele segue assim, dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, ele conseguia reconhecer a necessidade desse mundo. Ele conseguia olhar para esse mundo e ver algo, ver as necessidades desse mundo. E nós? Como nós caminhamos por esse mundo? Nós continuamos caminhando somente olhando para as nossas necessidades? Ou começamos a olhar para o mundo da mesma maneira que Deus olha? Vê as necessidades como Jesus vê. Hoje ainda a colheita continua sendo grande. E ainda os trabalhadores continuam sendo poucos. Nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha nos encher de tal maneira que nós possamos começar a tirar as escamas dos nossos olhos, parar de olhar somente para nós. Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele tem o melhor para a nossa vida, mas não é só para nós. Tem um mundo ao redor com necessidades que Ele quer transformar. O Evangelho é completo, ele responde a todas as necessidades do nosso mundo e do mundo ao nosso redor. Nós precisamos estar atentos para pregar um Evangelho que seja relevante àquilo que é as necessidades que as pessoas estão passando. Senão nós vamos pregar um Evangelho, se nós vamos começar a dar respostas a perguntas que ninguém está perguntando. Mas nós precisamos estar atentos. Quais são as perguntas que esse mundo está fazendo? Quais são as perguntas que a nossa família está fazendo? E como nós podemos pregar o Evangelho de uma maneira cirúrgica que venha realmente ao encontro dessas necessidades dessas pessoas. Nós somos chamados a viver com a Bíblia numa mão e um mapa na outra. E uma revista na outra. Talvez hoje em dia, com os nossos dispositivos abertos para saber quais são as necessidades desse mundo. Deus nos chama a sermos sensíveis àquilo que o mundo está passando. Isso eu gostaria de falar um pouco da necessidade de onde eu trabalho, a região Ásia-Pacífico, né? Você vê uma extensão muito grande. Por que que nós estamos lá? Assim, a minha mãe, ela tem muito essa coisa, eu falo assim, ó, a carne tá cara. Ela fala assim, aqui no Brasil também. Ah, eu passo calor. Aqui no Brasil também. E eu falo não sei o quê. Aqui no Brasil também. O Brasil é o mundo inteiro nesse negócio. Tem o calor de todo mundo, tem um cara, mas nós estamos falando assim de... Eu dei glória a Deus. Eu fui no supermercado outro dia, eu acho que eu vi lá, A100, R$55 o quilo. Eu falei assim, oh glória. Porque lá a gente tem o mais barato. É carne, não tem carne, não vai falar que é A100, não vai falar que é o músculo, é fácil de reconhecer, né? Porque tem os nervinhos ali, então é fácil de reconhecer. Eu falo assim, só que é músculo, o resto não dá para você reconhecer. Fala só que é carne. E vai ser tipo uns R$90, cento e poucos reais por quilo, sem saber o que é. Provavelmente é colchão duro. Você está achando que você está pegando picanha, parece picanha, mas é colchão duro. E é colchão duro, é duro mesmo. Tanto é que é tão caro que faz, nesse tempo que a gente foi para as Filipinas, a gente não comeu bife. Não comeu, faz um ano que a gente, dia 20 agora de junho, vai fazer um ano que a gente está nas Filipinas, a gente não comeu nenhum bife. Porque é muito caro. Por mais que a minha mãe ache que aqui no Brasil é caro, lá é muito mais caro. Lá é muito mais... Por mais que a minha mãe ache que aqui é calor,
Meu, vai passar calor lá, aí você vai ver o que é calor. E essa também é uma realidade desse mundo que nós vivemos lá. Ásia-Pacífico é um dos lugares com a maior população mundial. A maior parte das pessoas do mundo está lá. Onde você acha que Deus quer ir? Onde tem bastante pessoa? Onde tem pouca pessoa? Lá nós temos o país mais perseguido do mundo, que é a Coreia do Norte. Lá nós temos o maior país muçulmano do mundo, que é a Indonésia. Lá nós temos o país mais budista do mundo, que é a Tailândia. Nós temos o país mais religioso do mundo, ou comunista do mundo, o maior país comunista do mundo, que é a China. Lá nós temos o maior povo não alcançado do mundo, que são os japoneses. Nós também temos, em Papua Nova Guiné, é o país com a maior diversidade étnica e linguística do mundo. É uma realidade muito diferente. E se Deus está desejoso de ir a algum lugar, quais são os lugares que Ele deseja ir? Será que nós estamos comparando somente com as necessidades que nós temos aqui? Ou nós estamos com os nossos olhos abertos para ver como Jesus viu, para ir para os lugares que Ele planeja ir? Porque por mais que a gente dá glória a Deus, aqui tem muita necessidade no Brasil, temos mesmo. E o Evangelho é resposta para essa necessidade aqui. Porém, a necessidade lá é muito maior. Aqui as pessoas elas não seguem a Cristo, muitas vezes por própria escolha delas. Elas vão ter um conhecimento de um Cristo, pelo menos, que elas podem decidir seguir ou não. Lá, muitas vezes, eles não vão ter nenhum conceito, nenhum, de Cristo. Por isso que a gente dá glória a Deus, realmente, de muitos muçulmanos recebendo sonhos de Deus. Por quê? Porque se nós não formos, Deus vai dar um jeito, porque Ele está planejando ir para lá. Se nós não formos, Ele vai arranjar uma maneira, como Ele tem a história do mundo, nos mostra que Deus está se movendo para essa maneira. E Ele vai arranjar uma maneira de se revelar a esse povo. E esses lugares que não tem pregadores, Deus está se revelando através de sonhos. E a gente dá glória a Deus porque muitos deles veem esse homem de branco, normalmente, o sonho normalmente, escutei várias vezes de várias pessoas, falando assim, eu sonhei com um homem de branco. E muitos deles, eles falam assim, e perguntam, e quem é você? E Jesus Cristo se revela, eu sou Isa al-Masih, eu sou Jesus Cristo o Messias, na língua deles. Eles sabem quem que é Jesus. Eles começam a entender quem que é Jesus. Só que o que me preocupa um pouco são os milhares de pessoas que tiveram sonhos e que talvez não perguntaram quem é Ele. E eles acordaram no outro dia com essa revelação de Jesus Cristo, desse homem de branco. E ele vai falar com os pais dele, fala assim, eu tive esse sonho, vê esse homem de branco, falou assim que eu sou livre, que eu sou perdoado. Fala assim, comeu muita feijoada. Você tomou alguma coisa ontem para sonhar uma coisa dessa? Eles não sabem interpretar esse sonho. E várias pessoas que têm essa manifestação de Deus que é maravilhosa, mas não tem ninguém ao lado deles para trazer a resposta. Várias e várias dessas pessoas. A colheita ainda é grande. É grande. Não é do tamanho do nosso bairro. Não é do tamanho de Campinas. Não é do tamanho do Brasil. A colheita do Senhor é realmente grande. E os trabalhadores ainda são poucos. Será que nós estamos dispostos a enxergar
enxergar essa necessidade que o mundo está passando? E quais são as necessidades que Ele coloca sobre a nossa vida, ao nosso redor, para nós enxergarmos? E qual que é essa realidade do mundo que Ele coloca? Porque Ele é um Deus global. Ele não é só um Deus de brasileiros. Ele não pensa só no bem do Brasil. Ele pensa no bem de todos. E Ele quer ser adorado em lugares que ainda não há adoração. Por isso que a gente fala que missão só existe porque ainda há lugares sem adoração. E o nosso papel como o discipulado é nada mais do que tornar uma pessoa que não adora o Senhor a começar a adorar a Ele. E ele continua: orem. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Interessante porque o título dessa passagem na Bíblia diz: Jesus envia os discípulos. Aqui ele começa dizendo: eu os escolhi, portanto vão nos lugares que eu planejei. Então, maravilha, está tudo aqui. Tá assim, Senhor, o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Só que de repente ele falou assim, vou dar algumas instruções. Essas foram as suas instruções. E a instrução dele falou assim: olhe para esse mundo da maneira que eu olho e não vão lá rapidinho tentar resolver o problema do mundo. Antes de você ir lá resolver o problema do mundo, falar a respeito da resposta que é o evangelho para esse mundo, ele fala assim, orem. Orem. Antes de nós irmos com os nossos pés, nós temos que ir com os nossos joelhos. Antes de irmos com as nossas mãos, nós temos que ir com os nossos joelhos. Antes de usarmos as nossas bocas, nós temos que usar os nossos joelhos. Isso que Deus está falando. E é incrível, eu poderia falar aqui vários aspectos da importância que a oração tem. Mas eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe qual que é o poder da oração. Eu sei que você sabe o que a oração pode fazer na vida de uma pessoa. Eu sei que muitos aqui já experimentaram o poder da oração nas suas próprias vidas. Uma questão, e eu sei também que é difícil orar. No dia que nós vivemos, na correria, nas necessidades, até mesmo essa correria de tentar responder o tempo todo, de fazer alguma coisa, de estar com a mão ocupada, de não poder ficar sem falar nada, a gente tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e para mim também, o que significa se nós não orarmos? Você sabe do poder da oração, o que a oração pode fazer na sua vida. O pensamento que eu trago para a gente hoje é o que significa se nós não orarmos. Se eu não oro, o que isso fala a respeito de mim? Fala que eu tenho a audácia de achar que eu sou suficiente por mim mesmo, de trazer uma resposta para o meu mundo e para o mundo ao meu redor. Essa autossuficiência. Isso acaba nos tornando cansados, porque se nós somos a resposta para o mundo, nós carregamos nas nossas costas o mundo. Se eu sou a resposta para a minha família, eu carrego a minha família inteira nas minhas costas, nos meus braços. Se eu não oro, só resta a minha sabedoria. Só resta a minha força. A minha capacidade de resolver os problemas. E agora a gente começa a entender por que a gente está tão cansado. Porque às vezes até nem mesmo a nossa família colocou isso para a gente fazer e a gente que quer carregar. Estava falando com a minha prima esse final de semana, muito interessante. E ela falou assim, eu estou tendo muita dificuldade com o meu chefe.
Eu falei assim, não, tem chefes que realmente são difíceis. Mas ela falou assim, não, mas ele até que é gente boa. Ele até que é gente boa. Ele não fala, ele fala assim, ó, toma, ela falando, depois eu falei, eu já não entendi. Que ela começou a falar assim, eu falei assim, tem um monte de coisa para fazer. E ele chega e fala assim, e ele fica, e eu falei, perguntei para ela, né? Então ele fica ali te empurrando, fala assim, e aí, quando que você vai terminar? Quando você vai fazer? Não, ele fala para mim assim, ó, faça no seu tempo. Eu comecei a falar assim, não, mas espera aí, então o seu chefe não parece ser tão ruim assim. Ele falou assim, não, ele é até que gente boa. Só que pela quantidade de trabalho que eu tenho, eu não me sinto bem de deixar trabalho não feito. E essa que é a questão muitas vezes. Porque nós queremos que Deus haja no momento que nós desejamos que Ele haja. E se Ele não agir rápido demais, ó, Deus, parecia eu quando eu fui batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo na minha vida, não contei essa história aqui ainda. Eu lembro que, vocês creem nisso, pastora? E amém, né? Aí eu estava ali e eu estava buscando a Deus mesmo. Eu falei assim, Deus, eu quero que você batizar no Espírito Santo. Todo culto de jovem, tinha oração para ser batizado no Espírito Santo. Eu estava ali, eu queria aquilo ali para minha vida. Eu sabia que era poder de Deus, sabia que eu estava precisando realmente daquilo. E eu estava ali buscando. E aí eu cheguei um dia e falei assim, é hoje. É hoje que eu não saio daqui sem ser batizado. E o pastor deve ter falado alguma coisa naquela noite, que é hoje, meu irmão. Eu falei, amém, é hoje. Aí eu chegava e falava assim, Deus, é hoje. Fui ali, orei, fui pro altar, respondeu o altar. Vieram orar por mim, um monte de gente veio orar por mim. O pessoal já estava comendo um pastel lá fora e eu estava ali no altar ainda, orando a Deus. Falei assim, é hoje, Deus, não importa, vou. E você sabe que a recusa de um pastel é consagração mesmo. Ali eu falei assim, é hoje. Eu lembro o meu irmão falando, vindo me buscar e falando assim, Márcio, vamos embora, estão fechando a igreja. E eu fui, não falei com ninguém, fui dentro do carro, fui orando dentro do carro, entrei, fui lá pro meu quarto, entrei pro meu carro, Deus, é hoje, Deus, é hoje. E eu falava, eu já não tinha mais o que falar, já tinha falado é hoje, até não cansa mais. E eu falava, Deus. Aí chegou, já era umas 3 horas da manhã, eu falei assim, Deus, eu tô ficando com sono. E é hoje, né? Como que o Senhor vai fazer isso aqui? É hoje, eu quero isso para minha vida, eu recebo, em fé eu recebo isso. E fui ali, aí eu cheguei e falei assim, Deus, eu tô com muito sono, não aguento mais. Sua vontade seja feita, eu pensei que fosse hoje mesmo, fiz o melhor que eu podia aqui, para ser hoje, e fui dormir. E no dia seguinte, num culto, aí eu estou até achando interessante, parece que está mudando a dinâmica, né? Tem mais gente indo no culto de manhã do que à noite. Parece antes era mais à noite do que de manhã, né? No domingo, não sei como que é aqui. É, né? Então, aí eu tinha pouca gente no culto de manhã, veio um argentino pregar na igreja, eu estava morrendo de sono, porque eu fiquei ali cansado, na luta, entre eu ali na brecha, e meio sentindo meio que o Deus tinha, como fala que fez a mesma coisa que o Jacó, que deu que tocou a minha perna, a coxa. E aí eu falei assim, bem ali meio que sem prestar atenção. Mas foi ali, no outro dia seguinte, foi que Deus me batizou com o Espírito Santo. E eu dou glória a Deus mesmo por isso. Para eu não pensar, nem por um segundo, que foi pelo meu esforço, que foi pelo meu desejo, que foi pela minha consagração, que a minha capacidade de persuadir a Deus a agir em algo que eu gostaria e que faria bem para mim, e que Ele queria também fazer na minha vida. Mas cansa. É muito mais fácil a gente só se render. É muito mais fácil a gente render a nossa família, o nosso chefe, as nossas preocupações na mão desse Deus.
que cuida e tem o melhor para as nossas vidas. Que nós, quando não orarmos, não pensemos que eu preciso orar. Não. Começa a pensar assim, o que está me fazendo a não orar? Aí estou eu de novo. Aqui vou eu de novo, tentando pegar com as minhas mãos. E que a gente possa voltar para os pés deles. Entregar nos braços dele as nossas vidas, as nossas preocupações. Nós temos que saber que até mesmo a grande comissão, ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Amém. Só que esse versículo que é de fazer realmente, fazer discípulo, ir para frente, ele está num contexto de duas coisas que Jesus falou bem claramente para a gente. Ele falou assim, no começo, antes dele falar isso, ele falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois ele termina falando assim, e ei que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso fazer está no meio dessa presença dele. Está no meio dele e já está fazendo. Deus ele está fazendo, ele está se movendo no mundo. Os nossos olhos só têm que estar abertos às necessidades do mundo, mas também abertos àquilo que Deus já está fazendo no mundo. E preparando o caminho para que o Evangelho seja pregado. E essa é a dependência que ele exige. Viaje leve, confie profundamente e vá assim mesmo. Ele diz assim, não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham em cumprimentar ninguém pelo caminho. Não é sobre aquilo que nós podemos carregar, não é sobre aquilo que nós temos, é sobre a autoridade que ele tem sobre o céu e a terra. É sobre a presença dele que está conosco até a consumação dos séculos. Não é sobre nós querendo ser parte daquilo que Deus está fazendo. É ele nos escolher para fazer parte e ir para os lugares que ele planeja ir. É a vontade dele. Deus ele não está esperando que nós sejamos completamente preparados para fazer a vontade dele. Ele está esperando que nós sejamos completamente rendidos para fazer a vontade dele. E não preparados. Que a vontade dele venha reinar sobre as nossas vidas. Não é sobre o que nós levamos. É sobre quem vai conosco nessa jornada. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Em vão. Como que a gente gosta de ficar ocupado? Se a gente só der uma olhadinha para trás, como foi essa semana, como que está sendo, como está sendo o último mês, às vezes parece que a gente está trabalhando em vão. E talvez se a gente levar nas nossas forças, pode ser que seja. Mas Deus nos dá esse tempo para que nós possamos ver Ele sendo manifesto aqui na terra. Me lembro uma vez que a gente estava com uma equipe missionária, Amber e eu, a gente não era nem namorado ainda naquela época, e nós saímos da Argentina, fomos para o Uruguai, viemos aqui para Campinas, passamos um tempinho, somente uma semana, depois nós fomos para João Pessoa de ônibus, 45 horas para chegar lá em João Pessoa. Foi engraçado que eles chegaram e falaram assim, vem que vocês estão atrasados, 45 horas viajando. Falei, estamos atrasados para quê? Não é possível que tenha alguma coisa que estava esperando chegar nesse horário aqui. Ele falou assim, não, conseguimos um horário para vocês darem uma entrevista no SBT. E eles vão ser agora, você tem que sair agora. Fomos direto da rodoviária de João Pessoa, fomos direto para lá para... Como fala? A emissora SBT, fomos lá para os estúdios e tal. Eu lembro que o repórter falou assim, e o que vocês vão fazer aqui? E eu
sem ter ideia nenhuma. Eu peguei um papelzinho lá que o pastor tinha, ou o papel que o repórter tinha na mão. Amanhã nós estaremos fazendo evangelismo, não sei o quê. Amanhã, depois de amanhã a gente vai fazer. E era era lotado, assim, cheio de coisas. A gente ia fazer um evangelismo num shopping center das 10 horas da manhã até das 10 horas da noite. E a gente ia fazer teatro junto com o testemunho de um ex-padre. Várias pessoas vieram ao Senhor Jesus naquele tempo. E chegou, no último dia, a gente ainda tem que voltar para Belo Horizonte antes da gente ir de volta para a Argentina. E a gente não tinha mais dinheiro. E eu ali orando, eu era um dos líderes da equipe, eu falei assim, o que a gente vai fazer agora? Eu era o único brasileiro. Eu falei assim, eu já sei. Na minha força, no meu pensamento, eu falei assim, aqui no Brasil, muita gente pega dinheiro fazendo malabares, tal, no semáforo. A gente sabia tudo esse negócio de circo, teatro, a gente era bom, né, nesse negócio. Vamos para lá que a gente consegue esse dinheiro. E aí eu lembro que naquela noite, eu falei assim, amanhã a gente ia embora em 2 dias. Eu falei assim, qualquer coisa, amanhã a gente começa lá. A gente fala para o pastor e fala assim, a gente está indo para o semáforo fazer isso aí. E aí o pastor chegou à noite, na primeira igreja batista de Recife. Ele falou assim, Márcio, vai ter uma reunião de oração no meio da semana, gostaria que você pregasse. E eu fui lá e preguei, várias pessoas responderam ao apelo. E o pastor pegou o microfone e falou assim, antes desse grupo voltar para o país deles, eu gostaria de levantar uma oferta. Um culto de meio de semana, a igreja não estava cheia. E tinha pouca gente, na verdade, naquele dia. Mas eu lembro uma coisa que a gente começou a acontecer, a gente começava a olhar um para o outro que a gente não acreditava. As pessoas começaram a vir na frente, eles só tinham 2 pessoas na frente, com as salvas segurando assim. E foi a única vez que eu vi isso na minha vida, que a pessoa tinha que empurrar o dinheiro para dentro da salva, para poder caber mais dinheiro que as pessoas iam trazendo ali. E a gente conseguiu dinheiro para voltar. Não baseado naquilo, na minha sabedoria, na ideia que eu tinha, mas de uma maneira muito mais leve. E Deus seria glorificado também, mas muito mais dessa maneira, quando eu estou fora da situação. E aí ele continua dizendo assim, agora vão e lembre-se que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Quando eu falo essa frase, Jesus falando para nós, né? Nós somos os outros aqui. O que salienta para você nessa frase? É fria? É fria. Eu já perguntei para um monte de gente. A gente foca nos lobos. E nós somos cordeiros no meio de lobos. E eu amo a palavra de Deus porque ela não entra em negação. Ministério é difícil. Representar o Senhor é difícil. Seguir o Senhor é difícil. Muitas vezes. Mas na minha cabeça também, não seguir é mais difícil ainda. Né? Mas e se na verdade, no lugar da gente focar nos lobos, a gente deveria focar no eu. No eu nessa frase, que diz que eu vos envio. Se no lugar de olhar para os lobos, a gente é muito fácil, a nossa tendência é orar para os lobos da vida. Aquilo que está acontecendo, as pessoas que estão querendo nos atacar, ciúme, inveja, estão querendo passar rasteira na gente. Mas e se Deus está nos chamando a focar no eu vos envio? Quem que é maior? Lobo ou eu que vos envio? Moisés foi assim. Vários personagens da Bíblia assim. E se eles não acreditarem em mim? Olha, eu não sei falar. Deus, ele não falou assim, pode deixar tranquilo, Moisés. O que a gente quer é igual Moisés. Ele fala assim, tem um problema de gagueira, Deus. Arruma minha gagueira que eu vou. Deus, ele não falou, ele não arrumou a gagueira. Ele relembrou quem que está indo junto com ele. Ele está falando assim, quem foi que criou a boca de quem é gago? E a mesma coisa nas nossas vidas.
Onde nós estamos focando? Nós estamos focando, e eu gostaria de passar um vídeo que mostra exatamente de irmãos nossos, da nossa equipe, que está vivendo numa vida que no lugar de olhar para os lobos, começou a crer e a olhar para quem nos envia. Nas profundezas de uma região montanhosa do Sudeste Asiático, há um túmulo sem marcação, sem lápide, sem flores. Em março de 2026, um homem foi baleado 2 vezes. Seu corpo foi levado às pressas e enterrado escondido nas montanhas. Quando a polícia local chegou, registraram a morte com outro motivo e encerraram o caso. A família foi proibida de realizar um funeral cristão. Não puderam nem expressar seu luto em público. As autoridades queriam apagar qualquer evidência de que ele havia existido. Esse irmão, conhecido como Cal, não ocupava cargo político, não tinha riquezas, não tinha poder formal. Mas suas palavras custaram a vida dele. O esforço para ocupar o túmulo revela algo. Mesmo depois de morto, o Estado ainda temia sua influência. Anos antes, Cal era viciado em drogas. Ele estava falhando como marido e como pai de 6 filhos. Sua casa desmoronou sob o peso do seu vício. Então, um evangelista de fora da aldeia chegou. Ele não trouxe ajuda financeira, não trouxe recursos materiais, ele trouxe o evangelho. E Cal aceitou. A evidência de sua transformação foi visível. Seu comportamento mudou, sua família mudou. Ele abandonou seu vício antigo e essa mudança trouxe toda a família para a nova fé. Enquanto a família de Cal adorava, os vizinhos notaram algo diferente. E em poucos meses, 4 famílias se uniram e formaram uma igreja doméstica. Por meio do discipulado com o evangelista Yao Han, Cal se tornou um líder espiritual de sua comunidade. A transformação pessoal dele se tornou um modelo prático para as famílias ao redor. Uma vitória privada havia se tornado uma congregação. A liderança da aldeia viu essa comunidade em crescimento como uma ameaça. Iniciaram uma campanha de assédio e exclusão social para pressionar os crentes a recuarem. As autoridades exilaram Cal e o evangelista Yao Han. Foram isolados em vilarejos distantes para impedir a comunicação entre eles e seus seguidores. Mas o isolamento falhou. Na nova localização, Cal imediatamente reuniu 4 famílias que havia evangelizado e retomou o ministério. Ele também começou a viajar para vilarejos ainda não alcançados. Ficava dias conversando com quem quisesse ouvir. Na noite de 21 de março de 2026, Cal visitava uma casa em um desses vilarejos. Enquanto falava, um homem do grupo se enfureceu, sacou uma arma e atirou 2 vezes. Cal morreu no local. Ele conhecia bem as hostilidades daqueles vilarejos. Sua morte foi o preço de uma fé que valoriza a missão mais do que a própria segurança física. A família passou o dia seguinte inteiro procurando o corpo e o enterraram rapidamente, sem cerimônia, sem permissão para mais nada. Historicamente, é onde se esperaria que um pequeno movimento perseguido se dissolvesse. O líder havia partido, o custo de permanecer estava claro, mas a viúva de Cal e seus 6 filhos se recusaram a ir embora. Diante do perigo e da vigilância constante, eles ficaram para manter o ministério vivo. O 3º filho de Cal assumiu o papel do pai. Desde então, ele lidera a comunidade em adoração e continua o trabalho de evangelização iniciado pelo pai. Em vez de encolher, a congregação está crescendo. Novas famílias se juntam, atraídas pela determinação de uma comunidade que não se recuou nem diante do assassinato. Essa história desafia os limites que frequentemente impomos na nossa fé. É fácil afirmar nossas convicções em um ambiente seguro e neutro, mas a comunidade de Cal mostra que algumas convicções valem uma vida. A tentativa de apagar o nome de Cal apenas consolidou seu legado, um movimento que continua a crescer. Isso nos deixa com uma única pergunta: quanto você está disposto a pagar pela sua fé? Nessa mesma região que Cal trabalha, houve um crescer. Nesse último ano só, 2025, teve 73 igrejas plantadas em ambientes de perseguição, que nós chamamos de área de acesso criativo. Teve um crescimento de 36,58%.
Não sei se vocês sabem qual que é a igreja que mais cresce. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja iraniana. E ela cresce 10% ao ano. E essa igreja, nesse contexto, ele está crescendo 36,5%. São 3 vezes mais do que a igreja que cresce mais rápida do mundo. É algo que Deus está fazendo que é maravilhoso. É algo que vocês estão fazendo que é maravilhoso. É algo que as ofertas que vocês estão enviando, que fazem parte disso. As orações que vocês estão enviando para nós, participando através daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, é isso que vocês estão fazendo. E com essas pessoas que estão adiante, que nós também possamos começar a identificar e ter a certeza de onde nós estamos fixando os nossos olhos. Se são nos lobos ou naquele que nos envia. Se é nas chamas ou no quarto homem andando no meio do fogo. Se são nas ondas ou naquele que nos chama a andar sobre as águas. Se são na gagueira ou no Deus que fez a boca do gago. Se são nas nossas limitações ou no Deus que nos criou e nos chama pelo nome. Você não vai como um cordeiro solitário em um campo de lobos. Você vai com um leão de Judá ao seu lado. E onde o rei caminha, o seu reino já chegou. A pergunta nunca foi se você é suficientemente capaz de ir fazer a vontade de Deus. A pergunta sempre foi: eu confio naquele que me envia? Olho para os campos, mas nunca, jamais, deixe de olhar para o Senhor da colheita. Em nome de Jesus, Deus abençoe.